Ouça Sim de Receita, levando a notícia até você. Se você já escutou a parte 1 do Perguntas e Respostas sobre a ação da paridade, seguem agora a parte 2. Pergunta 8. O contrato me remete a pagamento de 12% e parcelas de R$ 450. Do que se trata? Resposta. Legalmente temos duas situações no processo, a obrigação de fazer e a obrigação de pagar. A primeira situação é a obrigação de fazer, que busca a realização de uma conduta específica por parte do devedor, que é a implementação dos valores em folha, e neste caso será devido o valor mensal de R$ 450, a título de êxito, em razão da implantação do direito reconhecido nos autos do processo, limitados a 12 meses ou enquanto perdurar a implantação da obrigação de fazer, o que ocorrer primeiro, a contar do primeiro mês de implantação e quitados até o 10º dia de cada mês mediante pagamento de boleto bancário. A segunda situação é a obrigação de pagar, é a determinação de pagar quantia certa, que são os atrasados. Sobre os atrasados, será devido o percentual de 12% que incide sobre o total bruto devido ao contratante. Pergunta 9. Decisão favorável ao cumprimento provisório, que é a obrigação de fazer a implantação em folha, poderá ser revertida? Resposta. Conforme esclarecemos anteriormente, embora os advogados não acreditem em decisão desfavorável ao êxito da ação, processualmente, tendo em vista que a ação ainda não transitou em julgado, sim, é possível eventual decisão judicial. Pergunta 10. E quando é possível a reversão ou suspensão do cumprimento provisório? Resposta. A suspensão do cumprimento provisório se dá unicamente por determinação judicial neste sentido. Pergunta 11. Pagarei honorários de sucumbência em caso de o cumprimento provisório ser revertido e deixar de ser favorável ao filiado aposentado que tem paridade? E se, ao final do processo, quando transitar em julgado, o filiado perder a ação? Resposta. A condenação sucumbencial é cabível a quem perde a ação. Portanto, o risco de condenação sucumbencial sujeita tanto o cumprimento definitivo quanto o cumprimento provisório. Não há como anteciparmos o que poderá ser decidido, pois a ação já se encontra em sede de segunda instância, onde as decisões são colegiadas e sujeitas a modulações. E embora haja expectativa positiva ao êxito da ação, esclarecemos, como em qualquer ação, independentemente da qualidade do direito pretendido, há no âmbito judicial, os mesmos riscos para qualquer ação. Pergunta 12. E quando é possível a reversão ou suspensão do cumprimento provisório? Resposta. Somente poderá haver a suspensão ou extinção do cumprimento provisório se houver determinação judicial neste sentido, seja a decisão precária ou definitiva. Pergunta 13. O filiado será reembolsado dos valores pagos a título de honorários, caso a decisão de implantação em folha seja revertida? Resposta. Os honorários advocatícios são pagos de forma definitiva, sem reembolso. No caso de implantação em folha, as parcelas estão limitadas a 12 meses ou enquanto perdurar a implantação da obrigação de fazer, o que ocorrer primeiro. Se houver a reversão da decisão que determinou a implantação em folha, as parcelas dos honorários seguirão o que consta previsto no contrato. Chegamos ao fim do nosso Perguntas e Respostas sobre a ação da paridade. Caso você queira ler, basta acessar nosso site simdereceita.org.br que lá você encontrará nosso Perguntas e Respostas. Ouça Sim de Receita é um informativo produzido pela Diretoria de Aposentados e Pensionistas, em parceria com a Diretoria de Comunicação do Sim de Receita, para facilitar a disseminação de notícias importantes para filiadas e filiados aposentados e pensionistas.